Movimento de Missões. Os irmãos já estão por dentro do alvo e de algumas informações da proposta desse ano da Convenção Mineira. Você pode estar abrindo a sua Bíblia mais uma vez agora no livro de Atos, nosso capítulo 18, versículo 9, que é o versículo do tema da campanha, e continua: fale em todo o tempo. Livro de Atos, capítulo 18, apenas o versículo 9. Deus coloca palavras em sua boca. Isso não é um jargão evangélico, não é um disse-me-diz, mas é uma realidade para todos aqueles que buscam a Deus e querem ser usados pelo mesmo. As palavras que falamos não são nossas, mas sim daquele que nos convocou. Como cristão, qual é o seu propósito e a sua missão? Eu sei qual é a minha missão, sei sim qual é o meu propósito. Eu espero que você possa identificar isso nessa noite também e fazer aquilo que Deus separou para você realizar. Anunciar o Evangelho, falar do Senhor Jesus, mas devemos fazer isso com fervor ao anunciar a salvação. Devemos proclamar a redenção com todo o nosso ser. Devemos investir no ministério que Deus nos confiou todas as nossas forças, tudo o que somos e tudo o que temos. Temos que ter Jesus como modelo, que não somente falou, mas fez jus às suas palavras. Ele deu exemplo, ele entregou a si mesmo para a nossa redenção. O Senhor nos diz aqui nesta noite: não temas, mas fale abertamente sobre Jesus. Não temas, o Senhor é contigo, é Ele que te diz para falar, para anunciar. E no versículo 9, temos a seguinte informação: e de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. O próprio Deus apareceu em visão, não só confortando o apóstolo, dando para ele uma palavra de ânimo, que é aí a palavra não temas, para que ele pudesse ter certeza que Deus estava com ele, mas também o deu a ordem: fale, continue a dizer, continue a proclamar, continue a exercer o ministério que eu te confio. Irmãos, em tempo ou fora de época, temos que falar de Jesus para as pessoas, mas como? Orando, ofertando e indo. Hoje, de várias as maneiras, de muitas as formas, podemos dizer não só da multiforme graça que Deus tem para usar o seu povo, dentro da criatividade do seu Espírito, da tua palavra, mas também a multiforma tecnológica. Você pode falar de Jesus se você quiser. Você pode anunciar Jesus se assim você querer. Todos nós temos a missão do ID. A palavra de Deus é o motriz criador em nós, para o que? O Espírito do Senhor nos tem como instrumento em suas mãos, para que Deus possa transformar pessoas e regenerar pecadores. Essa força motriz, esse poder encontra-se dentro de você. Deus compartilhou isso para o bom exercício da missão, mas não podemos ser negligentes e faltosos para com o Senhor. Devemos ser pessoas obedientes para pregar a palavra.
declaramos nessa noite, profetizamos e ministramos palavras de vida eterna neste município que tanto carece da presença de Jesus. O Senhor nos diz: não temas, eu colocarei palavras na sua boca. Mas a pergunta é: do que seu coração está cheio? Do que seu coração está cheio? O que tem alimentado a sua alma? Como tem sido a sua rotina? Quais são as palavras que você tem liberado em meio ao convívio que você pertence? Que eu e você estamos. Cristo Jesus disse o seguinte: que todos nós, sem exceção, eu e você, todos que estão aqui nessa noite, vamos estar dando conta, sabe do quê? Você sabe do que Jesus falou que eu e você vamos estar dando conta diante de Deus? Irmãos, algo muito sério, que as pessoas não levam em consideração e usam de uma forma tão relaxada, que usa de uma maneira assim, tão sem responsabilidade. Jesus disse que todo homem, isso é termo universal, toda a pessoa vai dar conta de tudo aquilo que saiu da sua boca. Ah, mas eu escrevo, mas eu posto. É aquilo que o seu coração queria dizer para os outros. É aquilo que a minha alma queria passar para as pessoas. Então, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Irmãos, palavra é coisa séria. Palavra é coisa séria. Antigamente, palavra valia muito mais do que dinheiro. Você podia confiar em algo que a pessoa dizia. Você podia confiar em algo que a pessoa te prometeu. Por que eu digo isso a nosso livro? Porque tudo que existe mediante a palavra motriz, geradora de vida de Deus. E essa palavra está em nós. E as pessoas, elas não sabem do teor. Elas não sabem da dimensão do que é falar coisas que não edificam, coisas que não colaboram para a vida das pessoas. A sua boca tem que estar cheia de palavras das Escrituras, como um canteiro repleto de sementes, prontas para ser plantadas e produzir vida, gerar um coração novo nas pessoas, através do nome de Jesus. As pessoas precisam receber essas orientações de nossa parte. O que você vai falar para as pessoas? O que você tem dito para as pessoas? Fale de Deus o tempo todo. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser algo tão corriqueiro na nossa vida como respirar. Algo normal. Falar de Deus tem que ser como respirar, não é simplesmente ter uma carga de trabalho. Você não fica aí contando quanto tempo você respira por dia, quanto tempo o ar entra e sai. É algo normal. Da mesma forma é orar. Da mesma maneira é fazer missões. Da mesma forma é contribuir. Da mesma maneira é orar. Isso tem que ser comum na vida do crente. O Senhor nos diz: não tema, fale o tempo todo. Uma das coisas, que de repente eu e você já ouviu, ou de repente você já falou para alguém, é isso, você fala o tempo todo. E quem dera se tivesse ali alguém o tempo todo falando conosco, respirando Deus. As pessoas, irmãos, elas precisam ouvir a palavra do Senhor, porque senão Deus usará as pedras. O que você prefere, Deus usar as pedras ou Deus usar você? Fala para Deus. Eu prefiro que Deus me use do que usar as pedras. Aqui é particularmente eu me colocando na brecha. Agora analise isso, avalie essa pergunta e responda para você: quem é preferível Deus usar as pedras ou usar você como instrumento poderoso na mão dele,
para mudar a sua casa, para mudar a sua rua, para mudar o nosso município, para mudar o estado. Mas primeiro, você e eu precisamos ser mudados. Porque, irmãos, Deus usou uma mula. E às vezes as pessoas hoje se sentem até constrangidas ao falar isso, né? Quando está um pregador falando, alguém fala, não, Deus usou até a mula, Deus pode usar essa pessoa. Com certeza. Isso prova o seguinte, que Deus ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Mas Ele conta conosco. Porque, irmãos, é um privilégio podermos ser portadores dessa palavra que é um tesouro imensurável. Porque eu quero te adiantar o seguinte, a missão vai ser cumprida. Querendo a Igreja Batista ou não, querendo a convenção ou não, querendo a presbiteriana ou não, querendo a assembleia ou não, se os cristãos dessa época quererem ou não, a missão vai ser cumprida, porque é promessa do próprio Cristo, é promessa do próprio Jesus. Ele disse: esse evangelho será anunciado nos 4 cantos dessa terra, quer dizer, uma dimensão completa. O evangelho vai ser propagado, queira você e eu ou não. Mas que coisa magnífica, que coisa fantástica é poder fazer parte do que Deus está mobilizando, do que Deus está gerando, do que Deus está construindo na vida das pessoas. Fale sobre a cruz de Cristo. Fale sobre o sacrifício de Jesus. Testemunhe que o Evangelho fez pessoalmente na sua vida. Os problemas que Deus vem resolvendo. As bênçãos que Ele vem derramando sobre você. Todo o cuidado que Ele tem tido com os seus, com a sua família. E seus familiares, seus parentes. De repente pessoas que ainda nem servem a Deus. E você vê que Deus já tem sido misericordioso, bondoso e longânimo com essas pessoas. Mostra para essas pessoas. Quem conhece a Deus é você e eu. Fale para eles, diga, volta para a sua casa e fale lá, fala: moço, Deus tem cuidado tanto de nós. E aí, posiciona. E aí, vamos embora. Jesus está voltando, o Evangelho está sendo anunciado, as coisas têm acontecido. Temos que caminhar, porque as portas do céu já estão se abrindo. Seja a boca de Deus nesse tempo, meu irmão. Seja a boca de Deus nesse tempo, irmão. Que possamos fazer um compromisso aqui nessa noite, que possamos dizer: eu não vou emprestar a minha boca para o pecado. Eu não vou emprestar a minha boca para o mundo. Eu não vou emprestar a minha boca para Satanás. A minha boca vai ser a boca de Deus, para que quando as pessoas ouvirem eu abrir a boca, elas possam ouvir Deus falar no coração delas. Fale daquilo que o seu coração está cheio, e que você possa ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Irmãos, diferente da minha e sua situação, nós que já fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, temos certeza da nossa salvação. Eu tenho, sem problema nenhum. Se você não tem, conserta a sua vida agora. Você está ouvindo mais uma vez Deus falar no seu coração e te chamando a resposta. Se eu morrer agora, assim como outros que estão aqui, eu tenho certeza que eu não vou descer para o inferno. Não é porque eu sou bom ou diferente de você ou de outra pessoa que aqui está. É porque um dia eu correspondi à chamada do Evangelho. Ele é confrontador. Ele falou da minha situação, qual era o meu destino e a mudança que eu poderia sofrer, assim como muitos. E até aqui estou, como outras pessoas, de repente como você também, de joelhos sobre a graça do Senhor e confiando naquilo que Cristo nos deu. Mas muitos, encerrando, estão como o profeta Jeremias disse: se findou o inverno, acabou o verão e ainda não estamos salvos.
Tem coisa terrível. Tem coisa terrível do que uma pessoa olhar para dentro de si e falar: nossa, findou mais uma estação da primavera e eu não sou salvo. É interessante que partiu desse plano para o outro uma pessoa, e aí nós até falamos sobre essa senhora que faleceu e tal. Eu vi a foto dela, mas eu não conheci. Só que aí depois eu fui ver no status da filha dela, dias, semanas depois, que a mãe dela tinha morrido, conversando conosco ali em cima. E aí eu falei: nossa, estava dando estudo para a senhora, para a filha dela. Ela ouviu sobre o plano da salvação, fez a confissão de fé. Não está mais entre a gente. E assim, irmão, me corta o coração. Me corta o coração ver pessoas brincando com coisa séria. Acreditar que nós estamos aqui como semente. Falei: moço, olha quem que era. Vi a foto da senhora, inclusive até mostrei: olha, essa aqui é a senhora que partiu e tal. Quando eu fui ver, já tinha dado para ela, já tinha feito umas 2 visitas, já tinha dado um estudo já. Então, se Deus está falando no seu coração, conserte. Possamos fazer esse compromisso. Deus está falando conosco. Que possamos firmar os nossos passos, dobrar os nossos joelhos vacilantes, fazer aquilo que Deus tem nos mandado fazer, santificar a nossa vida, preparar-nos, porque ou nós vamos encontrar com Ele ou Ele vem encontrar conosco.